Na lição anterior a gente definiu uma integral dupla e o que vamos ver agora são integrais iteradas. Então, a questão é a seguinte: calcular integrais duplas pela definição é difícil, sim? Então, a gente quer desenvolver métodos mais simples para poder calcular integrais duplas. Então, suponhamos que temos um retângulo R que é o produto do intervalo AB vezes o intervalo CD e uma função f que está definida no retângulo R e toma valores reais. Então, o que fazemos é considerar o valor a de x, ¿sí? Então, fixamos um x e consideramos a de x igual a integral entre c e d da função f de xy de y, ¿sí? Então, tomamos nossa função f, integramos entre c e d f de xy em relação a y, o x, e fazemos como se x fosse uma constante. Então, isso chamamos a de x. Então, observen que esse número aqui, quando vocês integram isso em relação a y, o y como variável vai sumir e vai ficar um número que só vai depender de x, ¿sí? Então, esse número, essa integral aqui, ou seja, o a de x, só depende de x, depende unicamente de x e não depende mais de y. Então, o que quer dizer? Que é essa integral? Então, suponhamos que temos essa função, ¿sí? Temos o gráfico da função, temos uma função e o gráfico da função é isso aqui. Então, o que estamos fazendo é fixando um x, estamos fazendo variar o y entre c e d, ¿sí? Nosso retângulo c e d, aqui esse valor é o c e esse valor é o d. Então, fazemos variar o y entre c e d e integramos a função. E o que estamos obtendo é, se integramos em relação a y, ¿sí? Só y varia, então o que vemos é integrar uma integral de uma função de uma variável, ¿sí? Que é isso aqui. E o que nos dá é a área abaixo da curva, ¿sí? Que é a área dessa fatia aqui. Então, o que fizemos ao considerar a de x é fatiar o gráfico de nossa função f no retângulo R com o plano x igual constante e calcular a área da fatia. Então, o que fazemos agora é integramos, ¿sí? A área da fatia em relação a x. Então, se agora integramos a de x no intervalo AB, obtemos a integral entre a e b de a de x, que é a integral entre a e b da integral entre c e d de f de xy de y de x, ¿sí? E essa integral se chama integral iterada de f e, em geral, a gente vai omitir os colchetes, ¿sí? Então, a ideia é que ao integrar a área de integrar todas as áreas das fatias, vamos obter o volume do sólido. Então, analogamente, a gente pode fazer do jeito contrário, que é definir b de y como sendo a integral entre a e b de f de xy de x, ¿sí? Ou seja, fixado un y, integramos en relación a x a función f con o x variando entre a y b y después integramos entre c y d o b de y y eso es integrar entre c y d da integral entre a y b de f de xy de x de y, ¿sí? Entonces, observen que aquí tenemos dos órdenes de integración, ¿sí? Aquí estamos integrando primero en relación a y con o y variando entre c y d y después integramos o resultante
en relación a x y variamos x varía entre a y b, y aquí estamos haciendo lo contrario. Primero integramos o x variando entre a y b de x, y después o y con y variando entre c y d, ¿sí? De y. Entonces son duas ordens posibles de integrar. Sim, então aqui é o contrário, este desenho mostra o que estamos fazendo com b de y, sim? A área, essa área aqui é b de y, sim? A gente fechou agora o gráfico nessa função com um plano y constante e calculamos a área dessa fatia, e depois o que fazemos é integrar a todas as áreas da fatia. ¿Sí? Então, qual é a relação dessas duas integrais iteradas? ¿Sí? Essas duas integrais iteradas com a integral dupla, e é que são sempre o mesmo número. Então, o teorema de Fubini diz isso. ¿Sí? Se f é uma função contínua no retângulo R, a integral dupla da função f, ou seja, a integral dupla é a integral que a gente viu na lição anterior. A função f no retângulo R de A, de f de xy de A, é igual a integral entre a e b, de integral entre c e d, de f de xy de y de x, que é igual a integral entre c e d, de integral entre a e b, de f de xy de x de y. Sim, então, observem algo que é muito importante, e eu vou falar muitas vezes disso, da importância disso, é que é importante a coerência entre os extremos de integração e a ordem da integração. ¿Sí? Observen que si aquí temos, ¿qué está diciendo eso? Então, essa é a primeira integral, e depois temos que resolver uma segunda integral. Sempre a gente resolve de dentro para fora, ¿sí? Então, a primeira integral, se está escrito de y, quer dizer que nossa variável aqui vai ser, na primeira integral, vai ser o y. Então, o y varia entre c e d, ¿sí? Não varia entre a e b. Então, se a gente escrevesse a integral entre c e d, a integral entre a e b, de f de xy, de y de x, ¿sí? Trocando essas duas aqui, está errado, porque o y varia entre c e d e não varia entre a e b, ¿sí? Então, observem com os cores como fica, ¿sí? Fica vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, ou azul, vermelho, vermelho, azul, ¿sí? É como se fossem colchetes e parênteses, ¿sí? Se alguém escreve isso assim, vai estar errado, ¿sí? É sempre ou assim ou ao contrário. Sim? Então, isso é coerente, esses dois aqui são coerentes, porém esse aqui não é coerente. Sim? Então, aqui aconteceu o mesmo. Então, você tem que prestar muita atenção, de novo, aos extremos de integração, os extremos do intervalo de integração e a ordem de integração aqui. Tem que ter uma coerência. Então, vou apagar isso aqui. Opa. E o que a gente vai fazer agora é um exemplo. Bem, então vamos fazer o seguinte exemplo. Queremos calcular a integral da função f de xy igual a 6x quadrado vezes y mais 2x no retângulo R igual a intervalo 1, 4 vezes 0, 2. ¿Sí? Então, eu recomendo a vocês pausar o vídeo agora e tentar vocês mesmos resolver utilizando, obviamente, claro, o teorema de Fubini. ¿Sí? Então, eu vou supor que vocês fizeram isso e vou resolver a integral. Então, por Fubini, a integral dupla em R de f de xy de A. Então, o x varia entre, vamos a calcular a de x, ¿sí? Utilizando a de x. Então,
integral dupla de f de x y de a es igual a integral entre 1 y 4 de a de x. Hoje a de x é integral entre 0 e 2 de 6x quadrado y mais 2x de y. ¿Sí? Então, primeiro vamos a calcular a de x, ¿sí? Que é fazendo variar o y entre 0 e 2. E a gente, para calcular isso, faz como se o x fosse uma constante. E depois, uma vez que obtemos um número que só depende de x, integramos entre 1 e 4 esse número que só depende de x em relação a x. ¿Sí? Então, por que entre 1 e 4? Porque o x varia entre 1 e 4 aqui. Bem, então o que fazemos primeiro é sempre resolvemos de dentro para fora. ¿Sí? Então, primeiro vamos a calcular a de x, ou seja, essa integral aqui. Então, a integral entre 0 e 2 de 6x quadrado y de 2x de y, então aqui o x é como se fosse uma constante. ¿Sí? Então, podemos dividir isso, então, isto é algo que depende de y, então podemos separar isso em duas somas, ¿sí? E o que eu faço sempre é tirar as constantes para fora da integral, ¿sí? Então, isso aqui podemos ver como duas somas e tirando a constante 6x quadrado para fora. E aqui tiramos o 2x para fora, ¿sí? Porque nada disso depende de y. ¿Sí? O y que aqui que aparece o y fica dentro. Bem, então isso que diz como fazemos para fazer a conta. Então tratamos o x como se fosse uma constante e calculamos essas integrais. Então a integral entre 0 e 2 de y, a primitiva de y é y quadrado sobre 2, avaliado entre 0 e 2, e a primitiva da função constante igual a 1 é y, avaliado entre 0 e 2. Quando avaliamos, isso fica 6x quadrado vezes 2 menos 0 mais 2x por 2 menos 0, e isso dá 12 vezes x quadrado mais 4x, e isso é a que a gente chamou a de x. Então, o que fazemos é, esse a de x aqui, que a gente calculou, ¿sí? Trocamos, calculamos o a de x, nos deu essa equação aqui, então o que vamos fazer é jogar aqui dentro o a de x. Então, a integral dupla de nossa função f no retângulo R é a integral entre 1 e 4 de a de x, e aqui a gente substitui. Observem que isso aqui não depende mais de y, ¿sí? Porque quando integramos em relação a y, o que a gente obtém não depende mais da variável em relação a qual integramos. Então, isso fica integral entre 1 e 4 de 12 vezes x quadrado mais 4x de x. E resolvemos, ¿sí? Então, separamos. Eu sempre gosto de tirar para fora constantes e separar as somas. Primitiva, então fica 12 vezes. Primitiva de x quadrado é x ao cubo dividido 3, avaliado entre 1 e 4. Mais 4 vezes primitiva de x é x ao quadrado dividido 2, avaliado entre 1 e 4. E quando vocês jogam os números, fazem a conta, dá esse número aqui. Bom, então isso é um exemplo e eu queria fazer mais um exemplo. Então, o seguinte exemplo é esse aqui, calcular a integral dupla no retângulo R da função x vezes y quadrado dividido por x quadrado mais 1 de a. E o retângulo é R igual a 0,1 vezes 0,3. ¿Sí? Então, como sempre, eu recomendo você pausar o vídeo aqui e tentar você resolver essa integral. Então, eu vou supor que vocês fizeram isso e vou continuar. Então, então o retângulo R é 0,1 vezes 0,3. Então, vamos a fazer ao contrário. ¿Sí? Vamos a calcular primeiro em relação a x e depois em relação a y. Então, por Fubini, sabemos que a integral dupla de nossa função é igual a seguinte integral iterada. Integral entre 0 e 3, a integral entre 0 e 1 de x y quadrado dividido por x quadrado mais 1 de x de y. ¿Sí? Observen isso aqui. Então, aqui está escrito o de ter cuidado. Então, temos que ter cuidado com os intervalos de integração e a ordem de integração. No exemplo, se a gente planteia integral entre 0 e 3, da integral entre 0 e 1 da função de y de x, está errado. ¿Sí? ¿Por qué? De novo,
porque observen que ao contrário que está trocado a ordem que fizemos aqui, ou está errado porque isso estaria dizendo que o y varia entre 0 e 1, porém o y varia entre 0 e 3. E também está dizendo que o x varia entre 0 e 3, porém o x varia entre 0 e 1. ¿Sí? Então, escrever isso aqui está errado, a ordem correta é essa aqui. Bem, então temos que calcular esse integral aqui. Então, de novo, sempre resolvemos de dentro para fora. Então, primeiro calculamos esse integral aqui. Então, integrar entre 0 e 1... desculpa. Aqui fiz um passo intermediário, que é o seguinte. Isso aqui depende, temos que calcular em relação a x. Porém, o y vai ser uma constante. Então, podemos tirar para fora da integral. ¿Sí? Então fica integral entre 0 e 3 de y quadrado vezes esse integral de y. A gente não pode tirar para fora de novo y quadrado porque isso sim depende de y. Esse integral agora sim depende de y. Bem, então fica a integral que temos aqui dentro. E vamos a calcular esse integral. Então, estamos calculando a integral entre 0 e 1 de x dividido x quadrado mais 1. E para calcular isso, utilizamos simplesmente mudança de variável. ¿Sí? Então, consideramos u igual a x quadrado mais 1, de u tem que ser 2x de x, porém aqui não aparece o 2, esse 2 aqui, então o que fazemos é multiplicamos e dividimos por 2. Então aqui temos os 2 multiplicando e tiramos o meio, que é o 2 dividindo para fora, e fica integral entre 0 e 1 de 2x dividido por x quadrado mais 1 de x, que isso é o meio de a integral entre u de 0 e u de 1 de 1 sobre u de 1. Então, como sempre, eu gosto nesse passo aqui mesmo trocar a fazer a avaliação da mudança de coordenadas. Então, u de 0 é 1 e u de 1 é 2. Então, fica o meio da integral entre 1 e 2 de 1 sobre u de u, que isso é a primitiva de 1 sobre u, é logaritmo. Então, fica o meio de logaritmo de u avaliado entre 1 e 2, e isso dá logaritmo de 2 dividido 2. Então a gente calculou esse integral aqui, então jogamos logaritmo de 2 dividido 2 aqui dentro, e fica que a integral dupla nessa função é a integral entre 0 e 3 de y quadrado vezes logaritmo de 2 dividido 2 de y. Então isso é uma constante, sai para fora. Primitiva de y quadrado é y ao cubo dividido 3, avaliado entre 0 e 3, que são os termos de integração, e quando vocês calculam isso dá esse número aqui. Bem, então isso é o material teórico sobre Fubini, e a gente viu 2 exemplos.